Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para trazer um testemunho muito importante para impactar. Nós não estamos aqui para fazer mídia, nós não estamos aqui para querer nos expor, né? O que muitas pessoas fazem. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para transformar uma geração. Nós estamos aqui para fazer impacto no meio daqueles que precisam ouvir uma palavra, talvez aquele que vai se sentir, né, no meio desse testemunho, talvez pessoas possam se voltar para Jesus através deste testemunho. Amém? Então fique com a gente até o final, não perca, vai ser poderoso. Espera até o final, crie expectativas que você não vai se arrepender. E para começar, nós estamos aqui com nada mais nada menos que o meu pai, Alexandre Pereira Dias, o grande Alexandre Dias, né, para nos dar um testemunho da vida dele. Quando muitas pessoas nesse século não acreditam que ainda nesta geração existiu milagres de ressuscitamento, nós estamos aqui com a prova viva, né, e nós não poderíamos deixar de dar este testemunho para a honra e glória daquele que nos criou. Amém? Então fica aí que você já vai ver. E nós vamos começar aqui fazendo algumas perguntas, né, para ele. 31 anos atrás, você tinha 15 anos, certo? Certo. 15 anos, com 15 anos foi a idade em que aconteceu o trágico acidente. De forma ilícita, o Alexandre, que é meu pai, ele se envolveu em algumas coisas que naquela época estava meio conturbado. E foi onde ocasionou um acidente, onde ele vai contar pra gente agora na íntegra. Bora lá? Bora. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Boa tarde a todos os ouvintes. Como o Gabriel, meu filho, falou, passei por um processo aos meus 15 anos, onde nós éramos envolvidos com o bairro e algumas situações de gangue no bairro. E eu ali no meio dessa rapaziada, com a vida positivamente em alguns termos, porque tinha minha mãe, o carinho da família. Minha mãe estava iniciando o seu processo numa igreja evangélica. A igreja que nós frequentávamos estava dando um ensinamento que o homem teria a salvação e o que o milagre poderia acontecer. E a minha mãe buscando a palavra de Deus, buscando aquele momento que estava trazendo para nós calmaria. O filho, infelizmente, não estava vindo bem, participando do convívio aqui no bairro, no meio de um grupo, e esse grupo fazendo muitos ilícitos no bairro, usando drogas, se prostituindo, tendo toda aquela situação que faz com que o jovem saia do lar. E a minha mãe, no meio daquela situação toda, com o desespero, e foi apresentado para ela Deus, primeiro em outro lugar onde nós aprendemos. Começamos lá na igreja do padre, onde ensinava, no meio daquela cultura, aquele ensinamento que para eles até um certo tempo ajudou, mas a minha mãe não queria ficar só nisso, e foi aonde buscou um outro entendimento. E no meio desse entendimento, lá buscando a palavra, o filho dela estava imperativo no mundo, aonde decidi testar uma arma caseira que eu mesmo a construí, e essa arma caseira veio disparar em mim com a ajuda de um outro amigo, com uma pólvora totalmente agressiva. Ou seja, naquele momento que eu fui testar essa arma, ela disparou no meu peito, aonde eu tive um impacto totalmente devastador para minha saúde, para o meu corpo, onde fui totalmente dilacerado. Eu perdi o dedo, hoje meu dedo está totalmente reconstruído. Tomei um tiro no peito. Pode mostrar aqui, Gabriel? Ó, isso aqui é onde entrou o dejeto, né, da arma, que regaçou o meu pulmão. O coração subiu, a bala passou, estourou o baço e deformou totalmente o meu pulmão, entre outros estilhaços. Ou seja, aquele jovem cheio de vida, com uma expectativa de vida para frente, positiva, já era praticante de artes marciais. Antes do acidente, eu era o top 1, muito desenvolto naquilo que eu fazia, muito bom, vários títulos na arte marcial, estava sendo disciplinado por um bom mestre da arte marcial, o nome dele é Robson Bambil. Faço questão em deixar porque ele sempre foi a pessoa que acreditou em mim.
E naquela hora que esse dejeto adentrou dentro do meu corpo, que aquela arma explodiu, o barulho foi tão alto a ponto que todos os vizinhos aqui da redondeza ouviu. Ou seja, perdi muito sangue, cheguei totalmente machucado. Como mostrei no vídeo, a cirurgia teve que ser muito delicada, eu fui aberto totalmente. E aquele jovem que estava naquele momento positivo da vida, naquela hora, acabou o sonho desse menino, pois fui desenganado. Até então minha mãe não sabia, porque ela estava dentro da igreja. E quando ligaram para ela, ela chegou até o hospital e foi pós-cirurgia, no outro dia, para saber qual que era o meu estado, os médicos chegando até ela e falando: mãe, olha, seria mais fácil que você tivesse feito alguma coisa para ele e não deixasse que o seu filho nunca estivesse em contato com essa arma. Aí perguntando se ela fazia noção que eu estava mexendo com esse tipo de objetos, ela falou que não, que estava dentro da igreja, vinha buscando, vinha ajudando, e nós realmente naquela época estava fazendo ao contrário. E aí o médico deu a triste notícia para minha mãe: olha, infelizmente, mãe, não tem mais o que fazer pela vida do teu filho, o que a medicina pôde fazer foi feito. Ele está muito machucado, é irreversível, não tem como ele sobreviver. Agora nós precisamos da sua autorização para poder desligar o aparelho, despeça do seu filho, porque nós não tem mais o que fazer. O único que pode fazer agora pela senhora é Deus. Se a senhora tem fé em Deus, vai buscar ele, porque a medicina não tem mais o que fazer pela senhora. E assim a minha mãe saiu desesperada, pois no dia anterior do meu acidente ela estava dentro da igreja. E ali por um momento ela creu, saiu desesperada, chorando, e parou na frente de um local onde ali se pregava a palavra de Deus. E no meio do cristão, aquele protestante, né, que muitos falam, né, que do reteté, que fala de Deus, ou seja, cada um tem uma nomenclatura de dizer a forma do movimento dentro da sua casa de oração. Hoje, como um pai e um filho, o pai do Gabriel, a gente entende que é Deus que estava fazendo mover. E aquela mãe desesperada naquela porta que se abriu, chorando, chegou até o pastor e perguntando para ela: o que você está fazendo aqui nesse desespero, chorando, dona? E ela pegou e falou: é que meu filho está no hospital, fez uma arma, e essa arma disparou no peito dele, e o médico desenganou e falou que não tinha mais vida. E assim o pastor perguntou para ela: você crê que Deus pode fazer um milagre? Ela já havia saído lá do hospital, pois o médico falou para ela que só Deus poderia fazer. E ali eles oraram, ela falou que cria que Deus poderia fazer um milagre. O menino que estava lá no CTI, morto, porque eu morri, e assim minha mãe me conta. E na hora que foi feita essa oração, com a guia do Espírito Santo, hoje eu entendo assim, pois eu e meu filho fomos desenganados também, que ele até falou comigo essa semana que fruta não cai longe do pé. E aí, inspirado com o que nós conversamos, realmente não cai. Ele caiu dessa árvore que foi gerado, esse menino lindo, que hoje a gente tem orgulho de dizer que ele é filho da gente. Porque se não for assim, como a gente pode se alegrar no Senhor? Então não caiu longe do pé não, porque hoje ele está com Deus e eu estou com Deus também. Sabemos que temos que continuar a edificação para levantar essa muralha, que ninguém vai bater e cair. Mas teve até um movimento aqui em algum momento dessa gravação, mas Deus já entrou com o seu bálsamo, pois usou do teu vaso, e nós estamos cheios aqui para dizer que Deus sim ressuscita. E ali a dona que foi desenganada pela medicina, que foi desenganada pelo médico, creu no mover do Espírito Santo. Esse jovem que todo dilacerado, essa aqui é uma tatuagem que não dá para ser apagada. Muitos conseguem tirar sua tatuagem, né? Mas eu não consigo tirar o dedo dilacerado, porque Deus me ressuscitou. Então esse aqui é um testemunho de fé, que Deus ressuscita o homem. Para você que está desacreditado, não crê, como o Gabriel, meu filho, falou, que Deus ressuscita sim, pelo pedido da mãe, pelo pedido do pai, pelo pedido do filho, pelo pedido do irmão, tá? Ele ressuscita sim. Então creia que Deus possa ressuscitar, que Ele vai ressuscitar você também. Eu fui ressuscitado como homem, com um milagre daquele que Jesus pregou lá
quando estava vivo juntamente com seus discípulos, pois sabemos muito bem que ele ressuscitou a Lázaro, 4 dias já morto, eu também já morto, Deus me ressuscitou pela fé da minha mamãezinha querida, saudosa hoje, que é a joia que está com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer que é um prazer hoje estar aqui testemunhando desse milagre, juntamente com essa atalaia de Deus, que é o Gabriel, meu filho. Só que para nós chegar nesse momento, nós passamos por muitos traumas, que hoje nós não queremos saber mais do que ficou para trás, porque o novo porvir de Deus está aparente na vida do meu bebezão. E é isso aí que... Continuando aqui um pouco da história do milagre, após o acontecimento, após o dia anterior, o que os médicos falaram para sua mãe? Que se você voltasse, como você voltou, teria sequelas, você teria algumas complicações. E quais seriam essas complicações? Primeira complicação, que eu não poderia voltar para o esporte, que foi o meu sonho da minha vida, né? Ser campeão brasileiro, que não teria como eu fazer nada, que eu seria um vegetal, que o pulmão não tem como voltar atrás, que o baço totalmente destruído, a mão toda deformada com o tiro, que eu não poderia, não teria mais nenhuma perspectiva de vida, que eu viveria no máximo mais uns 15 anos, e a sequela era muito grave. Uma, porque eu perdi o baço, que faz com que a gente melhore quando você pega algum sintoma gripal. No meu caso, eu tive bronquite asmática quando eu nasci, era 5 dias em casa e 30 dias no hospital na minha infância. E não teria condição nenhuma. Mas hoje, pela bondade de Deus, eu sou atual campeão internacional, Brasil versus China. Lutei com um chinês lá em Chapadão do Sul, sou atual campeão brasileiro, campeão, tenho mais ou menos 130 títulos de campeão interestadual, estadual, campeão da Copa PH e totalmente desenganado. Hoje eu tenho um pulmão tão forte que Deus restaurou totalmente eu por dentro, não deixou nenhuma sequela. Que infelizmente em um momento da minha vida, por não conhecer a palavra antes do meu menino nascer, eu acabei sendo dissoluto, fiz algumas coisas que não devia, fumei, bebi, usei ilícitos. Infelizmente os ilícitos que eu usei foi alguns ilícitos muito prejudicial. Posso até falar a nomenclatura dele, que se chama maconha, cocaína, pasta base. Infelizmente eu não tenho orgulho de dizer isso, porque me causou traumas, me causou desgraça, me causou, cada vez mais me afastou desse garoto que Deus me presenteou, mas com essa experiência para dizer que Deus totalmente me restaurou, mesmo eu trabalhando contra. Hoje eu tenho uma resistência sobrenatural, aquela resistência que eu poderia dizer de Sansão, que o cabelo começou a crescer, que a força começou a voltar, e agora vendo aqui o meu filho testemunhando, é de muita alegria e prazer na alma, de ver a fortaleza de Deus, da fruta que não cai longe do pé. E hoje nós estamos aqui para dizer que Deus é bom, e realizado o desejo no esporte, realizado o desejo de retomar as minhas atividades laborais. Infelizmente, a nossa joia preciosa foi lá para o reino do céu, mas nós temos a convicção e a certeza que nosso nome está no livro da vida e seremos ressuscitados para a glória de Deus. E que o Gabriel continue juntamente com todos nós, irmãos, fazendo essa dádiva de Deus, que é pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor, se preparar. O meu orgulho é ver o meu filho, quando ele vai lá, juntamente com seus líderes de célula, mostra que está fazendo aquela lapidação do obreiro que tem que se apresentar a Deus aprovado, como não tem do que se envergonhar. E hoje meu filho, um homem de Deus, uma esposa de Deus, com uma família linda, deixando o passado para trás e vivendo um novo poder de Deus. Então para mim, olha, é uma satisfação imensa de compartilhar desse milagre que Deus ressuscita e traz de volta os sonhos, porque os meus sonhos como homem foi ressuscitado. Dera eu ter a capacidade do meu bebê, o que ele está fazendo, de estudar a palavra de Deus, se empenhar. Já vi ele fazendo alguns momentos com Deus, levando a sua filha para o encontro. Quem sabe um dia eu vou ter a oportunidade de ver esse encontro. Uma vez até fui, só que eu estava tão no ilícito que eu não consegui ficar num dia como esse. Mas Deus
trouxe de volta o sonho. Quem sabe uma hora estarei lá para presenciar e saber como é. Obrigado, Deus, por esse dia, pelo filho e por esse momento no esporte, nesse momento nas minhas atividades laborais, que voltei a ser agente de saúde, que meu sonho tinha perdido, e hoje eu tenho vários anjos na minha vida que me ajudam, principalmente esse guerreiro de Deus. Obrigado, colegas, obrigado a todos. E é isso aí, Gabriel, um pouco. Falando de saúde, nada mais nada menos, né? Esse tempo atrás eu fui jogar um futebol. Eita! Rapaz, tá com mais saúde do que eu, porque eu corri, deu uma corrida de ida e volta no campo, eu tava... E ele que sofreu todos esses tipos de traumas, né, no intestino, desenganado pela ciência, desenganado pelo mundo, que não teria mais condição, que seria um vegetal. Todo mundo sabe quando fala vegetal que ficaria só de cama, ou ficaria paisando o dia inteiro, né, com pouca expectativa. E olha só, consegue correr, consegue lutar, consegue dar aula, consegue cuidar dos seus filhos, voltou a trabalhar, venceu vários obstáculos. Para quê? Para que ele seja aumentado cada vez mais, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E não para por aí, continua no vídeo que tem muito mais por aí, hein? Fica aí até o final que vai ser espetacular, beleza? Calma aí que já vamos voltar de novo. Continuando, galera, agora nós queremos saber mais algumas coisas referente à vida do nosso campeão. Está aqui é um verdadeiro campeão, né? Caiamos entre nós, né? Um jovem que não tem uma saúde de um homem já um pouco mais velho, né? É meu pai. Vamos lá. Pai, como que era o Alexandre antes de conhecer Jesus? Depois que aconteceu a tragédia, você continua a sua vida. Como que foi assim essa trajetória antes? Como que era o Alexandre? Bom, o Alexandre, ele foi um jovem totalmente orientado pela mãe, uma mãe que nunca faltou para mim e para o Gabriel. Tivemos assim alguns episódios na nossa vida que nos afastou da presença de Deus, não porque nossa mãe e pai, porque não tivemos, né, fomos órfãos de pai, então nós tínhamos só a atenção dela para nossas vidas. E aí nesse momento de distração, o Alexandre infelizmente acabou se envolvendo com os vícios. O primeiro vício foi as bebidas alcoólicas, né? Consumia muito a ponto de ficar totalmente fora do meu natural como ser humano. E junto com a bebida veio o cigarro, e fumando muito, bebendo, mesmo após aquele acidente tão grave. Mas como Deus já havia falado no coração da minha mãe, que eu seria curado, e Deus me curou totalmente, 100% daquela degradação. Mas aí veio o momento ímpar, né? Que foi quando aos 19 anos eu tive o Gabriel. Mas antes do Gabriel perdemos um filho nosso, que está lá no leito do nosso Deus, e iremos o conhecê-lo. E quando o Gabriel nasceu, mas eu já tinha esse vício, né? E a gente estávamos sendo alimentado por uma outra cultura espiritual, ao qual fazemos parte da Igreja Católica. Entreguei ele até para a madrinha dele, que hoje assim a gente sabe que é de um outro jeito, de uma outra forma, que é muito lindo e positivo também. E aí o Gabriel foi batizado, mas eu ainda continuando no vício, e foi se degradando mais, a ponto de eu começar a usar bebidas mais fortes, começar a participar de lugares mais ruins, a ponto de abandonar a minha família. E nesse momento que eu abandonei a minha família, o Gabriel ficou sozinho com a minha mãe, e aí a gente não conseguiu alcançar o melhor de Deus. E no meio desses traumas que veio sobre a minha vida, com os usos contínuos da bebida, infelizmente comecei a usar drogas, experimentei na roda de amigo a maconha, experimentei na roda de amigo a pasta base, e o meu deracerá foi quando eu experimentei a cocaína. E na hora que chegou nesse ápice, a minha mente entrou em desespero, o meu corpo entrou numa forma assim, tão degradante, que eu perdi totalmente a minha integridade, porque eu só via os amigos do mundo,
estava no meio de traficante, infelizmente, fazendo parte desse povo, acabei até sendo um deles, porque sem perceber de tanto que a gente comprou, nunca roubei de ninguém, nunca precisei de colocar arma na cabeça de ninguém, porque trabalhando eu tinha condição de comprar o meu entorpecente, não tenho alegria de assim dizer. Enfim, eu fui para o fundo do poço mesmo, minha mãe já sofrendo, o Gabriel já sofrendo, perdendo tudo, perdendo família. Cheguei a um ponto tão degradante naquele momento que eu não tinha mais para onde ir. Foi aonde meu irmão me fez um convite, pois eu já havia participado de alguns outros meios espiritual, mas nunca me fortaleci. Fui até de algumas denominação um tempo, que retomei, mas no meu afastar, infelizmente, veio coisas piores, podemos dizer, segundo a palavra, né, aquela entidade maligna veio cada vez mais forte sobre mim, pois eu havia deixado. Fiz um compromisso e parei de ir. E naquele momento, quando eu deixei de ir nesse meio, que comecei, como disse no começo do vídeo, na Católica, aí fui para Deus e Amor, depois fui para Assembleia de Deus, virei pastor nessas igrejas. E naquele momento que eu me afastei, porque não estava com Deus ainda arraigado na minha vida, usando esses entorpecentes todos, como havia falado, fui para o fundo do poço, a ponto de perder o que eu mais tinha de precioso, que era o Gabriel, pois então eu estava criando ele, usando esses entorpecentes. Infelizmente o coraçãozinho dele, a cabeça dele ficou muito transtornada por ver o pai naquela situação. Inclusive algumas vezes com esses meus episódios de irritabilidade devido à droga, ele presenciou a polícia militar entrar aqui com 10 da tropa de choque, eu levar 9 tiros de arma de choque na costa, que eu era muito forte, com entorpecente, saí daqui totalmente delacerado, arrebentado. Foi aí que aconteceu tudo, onde meu irmão me convidou para uma igreja, onde hoje eu faço parte, ao qual ali houve o primeiro encontro. Até falei para o meu irmão, olha, se você me levar lá e se esses irmãos vir beijar o meu rosto, eu vou dar um murro na cara desse cidadão que vim fazer isso. E meu irmão falou, então tudo bem, vamos, e se isso acontecer, você dá um murro. E eu falei, então beleza, professor de Muay Thai, totalmente drogado, naquela situação, sabendo que quando eu parti para cima de uns irmãos, eu estava feito, com a legião toda dentro de mim, a legião falando dentro do meu ser hoje, e ele vai fazer um escarcéu dentro dessa igreja. E eu estava preparado para fazer mesmo, porque eu estava totalmente delacerado, cheirava tanta cocaína, tantas ilícito, tanta bebida, que não tinha mais chance para mim. Eu já estava até pensando em suicídio, já tentei várias vezes que não consegui, mas aqui com o joelho do Gabriel, com o joelho da minha mãe, com o joelho do meu irmão, assim fui nessa igreja. E chegando lá, veio a palavra de Deus sobre a minha vida, e ali eu esperando que esse irmão via totalmente ao contrário daquilo que eu estava esperando, né? E a hora que acabou o culto, foi ministrado a palavra para nós, falando que Deus iria libertar e nós iríamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Não esqueça daquele culto, porque na hora que acabou a reunião, né, tava lá os irmãos todos saudando, eu já com aquela entidade no meu corpo esperando para agredir. De repente, todo mundo saudando, meu irmão saudando, porque é assim que é o ensinamento na denominação onde hoje eu faço parte, a gente sauda um ao outro com ósculos santos. E na hora que encerrou, o Gabriel virou para mim e falou para mim, pai, o senhor não vai me saudar? E o demônio burrou dentro do meu ser, falou, dá um murro na cara agora. E a coisa que eu mais amo na vida é meu filho. E aqueles hinos entoados, eu caí de joelho, pedi perdão para Deus daquele pecado que eu estava cometendo, porque eu estava preparado, irmãos, que eu estava assim tão possesso de demônio, não acreditando mais em nada. Mas na hora que meu filho apertou na minha mão e pediu para me saudar, e aquela entidade falou, dá um murro na cara agora, eu caí de joelho nos pés de Jesus, pedi perdão, e hoje estamos aqui para contar desse milagre que Deus está nos dando, tá? E pela consciência de um homem de Deus, e hoje vendo o meu filho fazendo todo esse trabalho com Cristo, hoje totalmente restaurado, contente, com filhos na igreja, fazendo aquilo da parte de Deus,
Sabemos que temos muito que melhorar. Hoje com uma esposa maravilhosa, que não me deixa faltar nada. Mesmo quando eu não tenho condição de fazer, ela está aqui do meu lado, tem me ajudado, tem sido o meu esteio. E a gente tem realizado projetos extraordinários. Hoje realizado como atleta, como professor de artes marciais, um dos únicos atletas que é campeão em quase todas as categorias. Recentemente, há 2 meses atrás, sagrei campeão internacional de Kung Fu Wushu, ao qual eu sou especialista, professor de Muay Thai, boxe olímpico, mas a minha principal identidade é ser chamado de cristão. Falar que Cristo vive e Cristo vive em mim, Cristo vive no meu filho, Cristo vive nos meus filhos, Cristo vive nos meus vizinhos, Cristo vive em tudo aquilo qual nós hoje fazemos. Então, é de suma alegria de falar o que meu filho me falou. Não lembro se foi ontem ou hoje, porque a mente um pouquinho assim, mas dizer que realmente a fruta cai embaixo do pé. E eu tenho orgulho de ser pai do Gabriel, viver esse momento junto com ele, fazer parte desse projeto de Cristo, e creio que Deus vai levar nós aonde precisamos estar, pois onde hoje eu vejo meu filho, eu vejo ele brilhando, e brilhando cada vez mais, brilhando com a identidade de Cristo em sua vida. Então, para mim é muito alegria, eu sou muito contente, filho, de ter você como filho, ver você, esse homem que se tornou, e não está fazendo uma construção de uma vez, está levantando tijolo por tijolo, construindo parte por parte, mas a minha maior satisfação é saber que eu tenho você como filho, ser esse menino maravilhoso. Sei que você enfrentou muitos traumas nessa vida, sei que você passou por diversos momentos que não queria ter passado, mas foi para fortalecer nós. E hoje o papai fala aqui para você, estou orgulhoso de você, obrigado por chegar até aqui e contar um pouquinho da nossa história, só orgulho. Aí vou saudar meu filho, o inimigo queria que desse um murro, e por que não dar um beijo? Fazer a óscula santa de Cristo nas nossas vidas. Então, irmãos, esse foi um pouco aí da nossa história. Esse aqui foi um resumo do resumo. Tem tantas coisas nesse meio aqui que nós poderiam ficar dias aqui falando. Mas nós falamos um pouco aqui por quê? Porque nós precisamos testemunhar. Às vezes o irmão que chegou recém-convertido na igreja, ele não sabe tudo o que acontece na Bíblia, por exemplo. Ele nunca leu uma Bíblia, mas ele vai entender através de um testemunho. Talvez é o que ele passou com o pai dele, talvez essa é a história de alguém que está assistindo aí a gente, né? Talvez isso você viveu, tudo que a gente falou, né? E você pode ter uma oportunidade também de se achegar a Jesus, porque a nossa fé, ela é crida. E a gente tem que falar, a gente tem que pedir para Jesus, a gente tem que falar: Jesus, eis-me aqui. Eu não consigo viver um dia sequer sem a tua presença, Senhor. Me cura os meus filhos, cura a vida do meu relacionamento, cura a vida do meu casamento, transforma a minha vida, transforma a minha casa. Fala para Jesus entrar na sua vida, na sua casa. Se for possível, ele demolir a casa, construir do zero, para ele trocar a fiação, para ele trocar os móveis, para Jesus fazer o que tem que ser feito. Mas entregue sua vida para Jesus, porque aqui vocês estão vendo aqui um testemunho de vida, um testemunho de vitória e um testemunho de muitas coisas que ainda vai vir pela frente, que foi desenganado. Amém? Como vocês podem ver, nosso dia já está chegando ao fim. Nós somos gratos pelo amanhecer, mas também somos gratos pelo anoitecer, porque tudo vem de Deus, e quando tudo as coisas é para o reino, então tudo vai cooperar. Até o entardecer cooperou para chegar no final do vídeo. Amém? Então, vocês possam tomar posse dessa palavra. Filhos, ouçam seus pais. Tem uma coisa que é muito importante, que eu estava esquecendo de falar aqui. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Ele falou assim: filho, se apega em português e matemática. Eu nunca esqueci disso. Nunca vou esquecer. Por que matemática, Gabriel? Matemática, para você ter noções básicas. Noções para você calcular, para você saber de algumas coisas que acontecem no seu dia a dia. Não matemática só para você usar em números, mas você ter noções de calcular o que está acontecendo. Português, para você saber distinguir as coisas que vem acontecendo no seu meio, para você saber, pô, isso aqui não está certo. Essa é a verdadeira ênfase que eu queria colocar, né? Se apegue em português e matemática, se apegue nos ensinamentos dos seus pais. Não deixe acontecer o pior, para você ter que enxergar que o verdadeiro resultado estava naquilo atrás que seu pai falava.
Deixa eu ser o seu arco e flecha, porque quando eu te lançar, meu filho, mais ninguém vai te parar. É, meu pai? Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Já tá escurecendo aqui, tá na hora da janta e Alexandrão tem que preparar um cafezinho pelo menos pra gente, né? Brincadeira, pai. É uma honra estar aqui do seu lado. Mais uma vez te agradecendo muito, é um privilégio. A gente tá... tem muitas pessoas que não têm esse privilégio de ter um pai. Meu pai mesmo perdeu o pai dele muito jovem, quando era adolescente. Você que tem o privilégio de ter seu pai, por que hoje você não dá um abraço ao seu pai e dizer que você ama ele, seu pai, a sua mãe ou seu padrasto? Diz que você o ama, que ele é muito importante na sua vida. Faz isso hoje, não deixa passar para amanhã, porque a gente não sabe, infelizmente, nós não sabemos o dia do amanhã, mas nós sabemos o momento que a gente está vivendo. E essa é a sua oportunidade para ter uma mudança de história. Amém? Fique com Deus, um grande abraço e Deus te abençoe!